A reformulação do Corinthians era um grande sonho, não só para a torcida, que viu o time fazer um péssimo 2023, mas também para a nova diretoria, comandada por Augusto Melo. Durante o período de campanha, Melo disse a plenos pulmões que mudaria tudo o que fosse possível e que iria impor ali o maior choque de gestão de todos os tempos. Aos ouvidos do público, a promessa soou como uma música harmoniosa. A realidade, porém, é um show de boteco com um violão sem corda. Augusto fez muitas promessas antes e depois de ser eleito. Em determinado momento, chegou a dizer que traria 12 reforços para o time do Corinthians, pensando em titulares e reservas. Na vida real, porém, o buraco se mostrou muito mais embaixo. Com pouco poder aquisitivo e com o nome sujo na praça, toda e qualquer negociação para o presidente se tornou uma batalha. Os clubes pediam adiantamentos, garantias em parcelamento e alguns nem quiseram negociar. Isso, porém, não foi analisado por ele com calma. Entre vendas, perdas e dispensas, Augusto tirou 6 jogadores do time titular, e só conseguiu trazer 4 peças para os 11 iniciais. Fora estes, suas contratações buscavam compor elenco, o que também era parte do projeto. A verdade, porém, é que o projeto precisava ter sido feito de forma mais inteligente. O maior problema neste caso é que, infelizmente, não dependia só do novo presidente. Para conseguir reformular como queria, Augusto precisava ter contado com a colaboração das gestões anteriores, que não fizeram seu papel direito. Com negociações confusas, nomes duvidosos, trocas de técnico à torto e à direito e um departamento de futebol defasado, a renovação e transparência entregou um Corinthians sem saída, e Augusto ainda não encontrou o caminho das pedras amarelas. Montar um elenco de um ano para o outro é difícil. Montar um elenco de um ano para o outro com pouco dinheiro é ainda pior. E montar um elenco para o Corinthians de um ano para o outro e com pouco dinheiro beira o impossível. É verdade que Augusto deveria ter pensado melhor antes de assinar tantas dispensas como fez em dezembro de 2023, mas é verdade, também, que o legado que recebeu chega a ser vergonhoso. A eleição presidencial do Corinthians aconteceu em 25 de outubro de 2023. Na época, o time disputava apenas o Campeonato Brasileiro e brigava contra o rebaixamento. Disso todo mundo sabe. Mas tem um fato que, a olho nu, pode escapar os mais distraídos. Quando Augusto Melo recebeu a notícia que seria o novo presidente do Timão depois de ter derrotado seu adversário, o Corinthians tinha acabado de sofrer uma goleada por 5-1 para o Bahia, dentro de casa, com basicamente a mesma linha defensiva que era utilizada em 2014, Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. A única mudança era Veríssimo. Passados 10 anos entre uma data e outra, todos os jogadores citados já sentiam o peso da idade. Com a exceção de Cássio, porém, nenhum deles tinha um reserva à altura. Quando chegaram ao Corinthians, o time já era comandado pelo mesmo grupo político que ocupou as salas da diretoria até ano passado, e 2 deles, Gil e Fábio Santos, foram contratados e recontratados justamente por estes cartolas. Em momento algum, porém, houve o entendimento de que o elenco precisava de mais e de que era preciso ficar atento ao mercado. E assim seguiu, entre chegadas e saídas de reservas, técnicos e companheiros, alguns nomes seguiram ali, absolutos. Hoje, porém, a carga fica mais pesada para quem comanda o time. Gil e Fábio Santos deixaram novamente a equipe. O primeiro não teve seu contrato renovado, e o segundo pendurou as chuteiras. Fagner, porém, bateu os 34 anos e nunca viu sua titularidade ameaçada. Agora precisa escolher o setor do campo em que irá atuar, pois seu físico não lhe oferece mais a agilidade que ele um dia teve. Cássio, ídolo inabalável e líder de elenco, sofre com críticas pela baixa impulsão em bolas altas e já sente o cansaço dos 36 anos, sendo a maior parte deles dedicados ao ofício de goleiro. O Corinthians, desde 2012, não se prepara para substituir seus jogadores, seja por saídas eventuais, aposentadorias ou até porque, de vez em quando, a gente precisa saber quando é hora de desacelerar. E hoje, com uma necessidade aguda de reformulação, o clube não tem a opção de buscar reservas para a maior parte das suas posições, precisa de titulares. Um jogador titular em boa idade e condição física custa caro, e o clube hoje não tem dinheiro para ir ao mercado com tanta força,
Como reformular um elenco que nunca teve reserva para um lateral de 34 anos? Como dizer a um ídolo que é hora de começar a preparar o próximo para assumir o seu lugar? Se despedir é algo difícil. Ninguém realmente está pronto para admitir que ciclos se encerraram. Neste caso, falar é infinitamente mais fácil do que fazer. Mas para que haja uma reformulação é verdade, é por estes casos que devemos começar. É preciso entender que nem tudo dura para sempre, e a ruptura não precisa ser abrupta, feita de um dia para o outro. Ela pode ser gradual e respeitosa, levando adiante o legado deixado por um jogador tão amado pelo clube. O torcedor que ama e idolatra não quer perder a admiração que sente pelo jogador. Afinal, como uma vez disse o doutor, o Corinthians é uma religião, é uma grande nação, mas muito mais do que isso, o Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. E os jogadores dentro de campo têm papel fundamental em honrar essa representação de amor. Por isso, é preciso saber deixar ir e aceitar quando chega o momento. Mas, no fim das contas, será que nós estamos preparados para dizer adeus? No fim, será que nós, torcedores, realmente sabemos nos despedir?